da consagração para quem quiser consagrar todos os dias, para quem sentir de consagrar, né, em algum momento específico do dia, não necessariamente aqui, né, durante a aula, porque muitas vezes a gente tem processos, né, ritualísticos específicos que a gente gosta de fazer, às vezes a gente tem ali, né, um espacinho também específico que a gente gosta de trabalhar, né, com a medicina, e cada uma, né, pode inserir, né, as suas práticas diárias, né, as práticas que já tem, mas tanto, né, conexão, quanto ali, né, aquelas que a gente está tentando introduzir no nosso estudo. Cacau Sagrado é uma medicina que ela é muito volátil, que ela é muito adaptável. Então, a gente consegue ir trabalhando com diversas práticas no nosso dia a dia. E essas práticas são bem-vindas, né, para complementar as nossas consagrações, as nossas ritualísticas. Eu gosto sempre, né, de introduzir aqui as minhas consagrações, as meditações, né, os rezos, os cantos. Quem gosta de tocar tambor é muito bem-vindo, quem gosta de tocar violão, quem gosta de cantar, de dançar. A medicina, ela trabalha muito bem, né, com essas práticas corporais também. Então, todas elas são bem-vindas. É uma medicina sensorial, uma medicina do corpo. Então, ela vai sempre, né, nos trazer esses ensinamentos, principalmente através do nosso corpo. E é aí que começa a jornada, né, da guardiã interior, do despertar da guardiã interior, que é essa proposta que eu venho trazendo para vocês, tanto dentro, né, da ideia do aprofundamento, quanto da totalidade da formação, porque não adianta, né, a gente querer auxiliar o outro se a gente não auxilia nós mesmos, né, e isso é um grande ensinamento para mim, que a gente precisa estar bem para cuidar do outro. Então, esse processo de se conectar com a medicina no dia a dia, ela vem nos trazendo esses ensinamentos, né, conforme a gente se relaciona com ela, né, então, a gente só consegue realmente, né, fortalecer esse canal de conexão quando a gente se relaciona com ela, e por isso que é importante, né, esse processo do aprofundamento dos 20 dias, né, que querendo ou não, é pouco tempo, né, para a gente começar a conduzir, de fato, né, outras pessoas, mas é um tempo muito importante para que a gente fortaleça a nossa conexão com a medicina. Mas eu acredito muito que Cacau, hoje, ele é um movimento de regeneração, é um movimento de regeneração das florestas. A gente está passando por um momento, né, planetário e ambiental, assim, muito denso, né? A natureza está sendo destruída, né? Está sendo desrespeitada em diversos âmbitos. E quando a gente fala de um movimento que regenera a floresta, a gente está falando de algo muito grandioso. Olha o tamanho disso. E as árvores de cacau, elas precisam das copas de outras árvores para que elas cresçam bem, para que elas frutifiquem com mais força. Então, para que elas continuem, né, para que esse movimento continue, a gente precisa das florestas. E essa importância é tão grande que, né, a gente depende tanto disso, que sem ela a gente não respira. Olha a grandiosidade disso, né? Que sem árvore a gente não tem ar, e sem ar a gente não tem vida. Então, Cacau está intimamente ligada com a vida. Tanto que, quando a gente vai estudar sobre as deusas, né, sobre as deusas do panteão maia, sobre as deusas ancestrais, né, das sociedades matrilineares, todas elas, né, que são as grandes mães, estão ligadas, né, ao começo da vida, né, ao dar a vida, né, a fortalecer ali o nosso vínculo com a terra, porque nos mostra que sem ela a gente não existe, que sem a terra a gente não é nada, né? Nós não temos alimento, nós não temos ar, nós não temos água. E aí, trazendo o cacau para esse movimento, né? Para esse pensamento, a gente volta a fazer esse resgate de sabedoria ancestral, de conexão com a natureza, de conexão com a terra, de conexão com essa ancestralidade feminina. Eu fiquei buscando por muito tempo, né, e tem bastante estudo, assim, hoje em dia, né, de estudos arqueológicos,
dos povos ancestrais que trabalhavam com a medicina, né? Mas um ponto muito importante, que é pouco falado, é o quão importante foi, né, e é ainda, a atuação das mulheres dentro desse campo, das medicinas, das plantas. Quem começou a agricultura foram as mulheres, né? E dentro dessa busca de nem permanece ali, né? A arqueologia ela até se desfaz, né? Mas mostrando, né, que as mulheres cultivavam as plantas, que elas trabalhavam com as plantas e elas, né, que faziam esse manejo, elas que faziam esses feitiços, né? Elas que faziam essas alquimias. Então, essa nossa conexão com as plantas, essa conexão que a gente sente com cacau, com outras plantas também, com as ervas, né? Com as especiarias, com tudo isso que a gente vai agregando a esse estudo, é porque a gente tem aqui no nosso DNA uma ancestralidade que já se conectava com essas plantas, né? Uma ancestralidade que já, né, trabalhava com essas plantas, que manejavam essas plantas para curar, né, para sanar, né, para trazer clareza mental, para trazer limpezas, né? Então, tudo isso tinha um propósito, não era, né, algo sem propósito, tinha um propósito, né? E esse propósito era realmente assim de curar, né? De trazer conexão, porque elas entendiam que a natureza era essa parte integrada do divino, né? Que ela estava integrada com o divino, ela está integrada com o divino, e essa ligação, né, ela é direta, né? As plantas, elas têm uma ligação direta com o divino, essa comunicação, ela não tem barreiras, né? Uma comunicação muito clara. Agora nós, que temos a nossa mente turbulenta, né, com diversas camadas, com diversas questões, a gente tem muitas interferências, né, para essa conexão direta. E quando a gente começa a introduzir as plantas, né, a medicina da cacau, ela vai limpando essas camadas, ela vai, né, limpando, vai trazendo mais clareza, para que a gente possa fortalecer e limpar esse canal, para que essa conexão seja um pouco mais direta, para que ela seja um pouco mais direcionada. E quando a gente fala de despertar, né, as nossas potências interiores, é importante que a gente faça, primeiramente, esse processo de limpeza, né? Então, por isso que eu trago, né, dentro do processo, a conexão, né, os processos de despertar de conexões. E esses despertares de conexões, eles precisam começar com as limpezas, que essas limpezas são necessárias para que a gente, né, limpe o nosso campo para se conectar de forma mais ampla, né, de forma mais tranquila, com a espiritualidade que nos rege. Cada uma de nós tem uma espiritualidade específica, né, porque cada uma tem uma ancestralidade. E essa linhagem, né, que você vai resgatar, ela está no seu corpo, né, ela está no seu DNA. Né? Então, quando a gente começa a observar o nosso corpo juntamente com a medicina, fazendo essas consagrações, né, observando as sensações, a gente começa a puxar, né, essas conexões aos poucos, né? Então, tem pessoas que têm processos mais intensos, né? Até mediúnicos, de conexão com espíritos, com os ancestrais, né? Mas quem não tem, pode fortalecer esse canal, né? E eu sempre gosto de começar, né, primeiro dia, falando, né, sobre o quão importante é nós pedirmos permissão aos nossos ancestrais, pedirmos perdão aos nossos ancestrais pelos nossos erros, pelas nossas falhas, né, e pedir permissão a eles para nos conectarmos, para seguirmos o nosso caminho, para adentrarmos aos estudos que o nosso coração sente de se conectar, né, e pedir, né, para que eles nos abençoem nessa jornada de autoconhecimento, de busca, através da medicina da cacau. Então, os nossos ancestrais são eles, né, que vão trazer essas conexões e
esses ancestrais, as nossas ancestrais femininas, elas guardam, né, muita sabedoria. E essa sabedoria, ela está, né, novamente, dentro de nós. Ela está conosco, né, e basta a gente fazer esse resgate. É um resgate, né, essa busca de aprofundamento é também o resgate dessa sabedoria ancestral, que é que nós carregamos, que cada uma de nós carrega. Então, para cada uma, esse processo vai ser totalmente diferente, mas é importante a gente reconhecer que nós estamos aqui porque as nossas avós, né, estiveram, as nossas mães, as nossas bisas, né, todas que vieram antes de nós para pavimentar esse caminho, para que a gente pudesse hoje, né, ter essa oportunidade de olhar, né, para toda essa história, de pegar, né, ali os ensinamentos, de pegar ali também, né, o que a gente pode ter em permissão de sabedoria, de ensinamentos para trabalhar, né, com a espiritualidade, né, através do que já foi trilhado, né, na verdade, tudo isso que a gente está vivendo hoje, eu acredito que a gente está relembrando, né, o que a Terra já viveu e está revivendo de formas diferentes, né, porque nós estamos em momentos diferentes, mas essa sabedoria ancestral, ela permeia, né, milhares e milhares de anos, imagina quanta história, né, imagina quanta coisa aconteceu, né, e a gente está hoje aqui fazendo esse resgate dessa ancestralidade. E eu gosto sempre de trazer alguns tópicos, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês vão me mandando aqui, eu vou deixar aberto. Não tá abrindo a página para mim? Do chat, mas... Ah, agora achei. Aqui. Tá, se vocês tiverem alguma pergunta, mandem aqui, que eu estou aqui com o chat aberto. E vamos seguindo, né? E não tem como a gente falar, né, de Cacau e a gente não falar do divino, porque Cacau, né, ela já tem no seu nome ali Teobroma, né? Teobroma significa Deus, né? O divino, a deusa. Então, quando a gente fala de Cacau, a gente fala dessa ligação íntima com a divindade, né? E essa divindade, ela pode se manifestar para cada pessoa de uma forma. Eu percebo muito a divindade na natureza, né? Para mim, a divindade, né? O divino é material também, é palpável, né? Aquilo que a gente pode tocar. Então, a natureza é para, na minha concepção, a divindade manifestada. E quando a gente faz as consagrações à medicina da Cacau, que é uma medicina sensorial, que é uma medicina que traz as percepções do sentir, a gente consegue perceber a natureza de uma forma mais profunda, né? A gente consegue perceber e se conectar com ela de uma forma mais profunda. Então, eu gosto sempre de indicar, né, que quem tiver a oportunidade de consagrar a medicina na natureza, faça essa experiência, né, de consagrar em meio à natureza. Eu me sinto muito honrada, assim, e tenho esse privilégio de morar numa floresta, então, quem tiver essa oportunidade de estar em meio a uma floresta, né, que é um ambiente natural da medicina, faça isso, mesmo que seja num dia, assim, que você se retire para fazer, né, tente ter essa experiência, porque é uma experiência muito importante para fortalecer esse canal de conexão, né? Para esse momento de busca, de conexão com a medicina. Os cachorrinhos aqui estão causando. Acontece, né? Vamos lá. Bom, então, voltando aqui, né? Eu faço sempre coloco uns tópicos, né? Para não esquecer e não me perder dentro dos conteúdos. Dentro desse processo do aprofundamento, eu gosto sempre de trazer, né, tópicos em que a gente vai trabalhar o autoconhecimento, né, esse resgate de nós mesmas, do que a gente tem de sabedoria interna, e dentro da plataforma, né, que é um canal onde vocês vão trabalhar a formação, ela é mais voltada também para estruturar o profissional, o trabalho, né, com a medicina através da condução, né, das ritualísticas, né, dos processos que vocês vão fazer
com outras pessoas, né? Então, aqui a gente vai falar de um processo mais voltado para si mesma, né? Que é esse despertar da guardiã interior, despertar de si mesma, para que você possa ter autonomia para se cuidar, né? Para se guardar, para se guiar, e para assim, né? Conseguir também passar todo esse aprofundamento, né? Esses ensinamentos para as outras pessoas também. Então, aqui dentro do aprofundamento, a gente foca em trabalhar as nossas conexões internas e sempre importante, né, ressaltar que essa conexão, né, ela se fortalece através da nossa meditação. As meditações, elas são, né, portais realmente muito importantes dentro de todos os processos ritualísticos, dentro de todos os processos de conexão, né, com medicina ou sem medicina, né, a gente consegue observar que em todas as religiões, né, em todas as filosofias, tem algum processo meditativo. E aqui não é diferente, né, Cacau Sagrada, ela também trabalha os nossos canais mentais, né, os nossos canais de interconexões, né, tanto do corpo quanto com a mente. Então, a gente precisa meditar, né, a gente precisa, realmente, é um processo que a gente precisa fazer, que eu acredito que todo ser humano realmente precisa fazer, que é meditar. Então, a gente também vai ter as meditações dentro dos processos, né, mas ressaltando aqui dentro do aprofundamento que sem a meditação a gente não consegue chegar, né, a um caminho interno de autonomia, porque a gente precisa se observar, e a meditação, ela traz isso, né, essa auto-observação, e quando a gente se observa, a gente consegue perceber aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente precisa mudar, né, aquilo que está estagnado, que precisa de uma resolução, né, então a gente precisa sempre se observar, e esse também é um convite, para quando vocês forem consagrar a medicina, sentar e meditar, né, e sentar e se observar durante a força da medicina, né, é claro que cada pessoa vai sentir essa força de uma forma, pode ser a força da sutileza, né, de facilitar esse processo meditativo, né, de facilitar essa conexão consigo, mas também pode ser aquela força, a vontade de tratar. E pode ser uma meditação ativa, né? Por que não? Existem as meditações ativas que acontecem através de movimentos, né? Podem ser movimentos que são específicos, né? Repetitivos. Por exemplo, tem, né, uma meditação tibetana que eles fazem pulando, né? E eles deitam, eles pulam, e eles deitam, eles pulam. E eles fazem isso o tempo todo, porque é um movimento, né? Que ativa ali uma certa parte específica, né, do cérebro, onde leva a pessoa para uma indução ali, né, de conexão com o próprio corpo, com a própria mente. Então, existem meditações e formas de meditações ativas, então, caso você consagre a medicina e sinta aquela euforia, usa essa euforia não para ficar martelando processos mentais, mas para, né, se movimentar, para dançar, né, para se conectar com o seu corpo, se voltando para dentro através do movimento, né, porque a gente tem aquela coisa do movimento de expansão para fora, mas a gente também pode trazer o movimento para dentro, né, fazendo os movimentos voltados, né, para essa observação do interno, do nosso corpo, dos nossos órgãos, da nossa respiração. E quando a gente se volta para a respiração, a gente se volta mais para dentro, porque a gente para de perceber tudo que está à nossa volta e percebe o nosso corpo, percebe a nossa mente, né? Percebe tudo aquilo que está aqui com a gente, né? Então, essas são algumas das formas, né, que vocês podem trabalhar meditando. Existem diversas técnicas, né? E cada uma vai ter uma técnica que vai, né, se adaptar, que vai ficar melhor dentro das próprias práticas e ritualísticas. Então, eu coloquei também dentro da plataforma um tópico meditação. Então, vão ter ali opções para vocês escolherem. Eu gosto particularmente da observação da respiração, né, que é a que eu fiz diversos processos e o que eu mais gosto, que é só observar a respiração, e é aquela que eu passei para vocês, né, que é esse simples observar a entrada e saída de ar.
mas cada uma vai ter ali realmente a que se conecta mais. O importante é tentar fazer as práticas juntamente com a consagração, porque como é um aprofundamento de consagração, de despertar com a medicina, é importante que vocês façam esse processo sempre também dentro dessa conexão, nesse processo de se conectar juntamente na força da medicina, tá bom? Tem alguma pergunta? A Marília está aqui. Tá tudo certo por aí. Tava perto. Fala, Bru. Oi, minha irmã, tava fora. Caiu, eu não tava escutando mais o que você tava falando. Eu consegui entrar agora de novo. Ai, meu Deus. Bom, vamos ver como que vai ficar na gravação. Às vezes pode ser a internet, né? Que às vezes acaba caindo um pouquinho, mas volta. Caiu 2 vezes. Ai, meu Deus. Bom, vamos ver depois a gravação. Tem alguma pergunta? Não. Tá bom. Então, vou dar continuidade aqui nos tópicos, né? Eu gosto sempre de trazer os tópicos, né? Mas ao longo, quando eu vou falando, eu vou trazendo diversos tópicos também junto, né? Mas é que tem muita coisa para falar. Mas, assim, voltando assim para essa ideia de iniciar, né, o aprofundamento hoje, é muito importante que vocês tragam, né, essa intenção tanto, né, para o momento presente, tanto para ao longo dos 20 dias, para vocês irem compartilhando também com outras pessoas de forma direcionada, né? Eu gosto sempre de trazer esses desafios, né? A proposta do desafio. Tem gente que não gosta de desafio. Eu gosto de desafio, e às vezes acaba até me colocando umas enrascadas com a de desafio, mas eu acho que o desafio, ele nos convida, né, à mudança, ele nos convida a movimentar, né, a energia, ele nos convida a materializar. Então, eu coloco ali os desafios, né, tem os desafios diários na apostila, onde cada uma, né, pode fazer da forma que achar mais pertinente, né, para o próprio momento, mas eu convido sempre vocês a compartilhar, né, tanto essas intenções, quanto esses desafios, tanto no grupo, para que a gente faça essa troca, essa movimentação, quanto também, caso vocês sintam, nas redes mesmo, de trazer, né, esse intuito, né, de compartilhar esse chamado, né, que é um chamado que muitas pessoas estão sentindo. Cada pessoa sente de uma forma, porque Cacau, ela chega no coração de cada pessoa de uma forma, né, cada pessoa vai ter ali uma forma de trabalhar, né, hoje a gente vê que existem diversas formas de ritualística, né, ritualística com dança, ritualística com resgate da sabedoria ancestral, né, e Cacá, ela vai chegando ali aonde ela tem que chegar, né, ela tem ali a sua própria consciência, que é uma consciência muito elevada, então ela vai conversar com cada pessoa de uma forma, e ela vai chegar, né, a cada canal, né, a cada, né, pessoa, da forma como ela deve chegar, e vocês também podem ser esse canal de conexão para outras pessoas, porque quanto mais a gente fortalece esse movimento, né, assim como eu falei no começo, que é a minha intenção, de fortalecer as florestas, né, mais a gente fortalece, né, as florestas em si, mas é importante que a gente passe, né, para frente esses conhecimentos de uma forma consciente, né, falando realmente sobre a importância desse movimento, né, a importância para a natureza, para o meio ambiente, e é importante que a gente faça as nossas próprias pesquisas também, né, esse processo de conexão com a medicina, ela acontece, né, tanto nessa relação, quanto nessa busca, né, pessoal também, por saberes, né, por pesquisas, por querer, né, passar para frente da nossa própria forma, porque vão ter pessoas que vão se conectar com a nossa forma, né, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de existir, com a nossa forma de se conectar, né, então, cada uma de vocês vão ter, né, a egrégora de vocês para passar para frente, então é importante que esse processo do aprofundamento, né, seja um processo que vá fortalecer essa egrégora pessoal, para que vocês possam fortalecer também esse compartilhar, né, da medicina, compartilhar desses saberes de uma forma consciente, de uma forma, né, que traga consciência, que traga o despertar, né, dessa consciência para quem está necessitando, né, também de uma luz, né, está necessitando de um despertar com essa medicina que traz, né, essa consciência,
de conexão com a natureza, de regeneração, né, de mudança interior, e também traz saúde, né, a gente fala de cacau, assim, os benefícios para a saúde, assim, são inúmeros, né, a gente tem ali tanto as substâncias, né, que são substâncias que tem algumas, né, por exemplo, a anandamida, que não existe nenhuma outra alimento, nenhuma outra planta, né, então, além dos benefícios para a saúde, né, que muitas pessoas precisam de mais saúde, a gente também fala desse movimento, né, de integração, de conexão com com o divino, com a divindade, com a natureza. Então, fortaleçam, né, esse canal de compartilhamento também da medicina, né, de uma forma que vá levar para as pessoas também de uma forma bacana, porque eu não sei se vocês já ouviram aquela música, do Gaiapiá, que ele fala assim, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu ouvi ontem, né, já há muitos anos escuto essa música, mas sempre me lembra, né, a importância do servir, né, que quem não vive para servir não serve para viver, porque a gente está nesta terra, eu acredito muito para servir, não só, né, a nós mesmas, né, mas também ao todo, porque a natureza nos serve o tempo todo. E quando a gente passa a se espelhar na natureza, a gente começa, né, a servir com mais amor, porque olha quanto a natureza nos serve, sem nos pedir nada em troca. Então a gente se espelha na natureza, porque a gente está trazendo, né, uma medicina que é a natureza pura para dentro de nós, né, então a gente precisa se voltar mesmo para esse lugar do servir, porque assim, né, a gente recebe mesmo realmente o que a gente merece da natureza, né, o que a gente merece do universo, de uma forma conectada, né, então tudo se trata sobre servir, todo o trabalho que a gente for fazer nessa vida se trata sobre servir o outro, porque se a gente só quiser servir a nós mesmos, a gente só vai estar servindo o nosso ego, e não tem, né, evolução positiva em só servir o nosso ego, né, a gente vai estar sendo egóico, então quando a gente serve, né, um propósito maior, a gente está servindo pessoas, né, a gente está servindo pessoas, e cada uma vai ter a sua história, né, cada uma vai ter ali a sua personalidade, cada uma vai ter, né, as suas questões, e a gente precisa definir, né, dentro das nossas intenções, quais são os trabalhos que a gente vai realizar juntamente com a medicina, seja para servir, né, em ritualísticas, pode ser que você não queira, né, consagrar, abrir consagrações ritualísticas, mas em algum momento eu tenho certeza que dentro da sua própria casa, você vai servir a medicina para alguém, uma visita que chega, porque você está vivendo isso, você quer compartilhar esse amor, você quer compartilhar, né, tudo isso que você está vivendo, então, em algum momento você vai servir, né, porque você já está nesse propósito de conexão, a medicina chama, né, para o compartilhar, para o servir, então, se trata sobre pessoas, né, além de se tratar sobre a natureza, sobre pessoas, e nós somos parte da natureza também, né, então, é uma interconexão de troca o tempo todo a gente troca, né, tanto com o todo, com a natureza e com as pessoas também, então, cacau, ela é uma medicina que ela é tão volátil, né? Por quê? Porque ela trabalha com pessoas, né? As medicinas, elas vêm, né? Elas vêm da natureza, porque elas precisam passar essa consciência para nós, seres que estamos interagindo com essa natureza, né? Elas têm propósito. Então, elas definem, né, os propósitos de acordo com o que o divino estabelece, e a gente vai lá e pega uma parcela, né? Uma parcela de um pouquinho disso, de um pouquinho disso, para ficar mais consciente, né, para despertar essas consciências. Então, é isso, Cacau nos chama, né, para esse sentir, né, e não sentir cego, né, aquela espiritualidade cega que a gente não aceita nada, mas desse sentir, né, de conexões conscientes, né, de conexões embasadas naquilo, né, que a gente consegue tocar, né, que a gente consegue palpar, que é palpável, né, que é a natureza, que é o nosso próprio corpo, né, que é as relações com as pessoas, então, sempre é um convite, né, e basta nós nos abrirmos
para que a medicina possa vir interagir conosco, para que ela possa vir e nos ensinar, né? Às vezes a gente está num processo tão difícil, né, na nossa vida, que a gente não consegue se abrir, né? Mas quando a gente se permite, a mudança acontece. Aqui eu tenho os gatinhos que estão passando aqui. Vai, menino! Pronto. E, bom, vamos lá para os tópicos. Bom, eu sempre gosto também de falar, né, dessa importância, né, de reconhecer quem nós somos, e Cacau, ela nos traz também essa percepção de nós mesmas, né, para que a gente reconheça quem nós já somos. Muitas vezes a gente quer se tornar, né, e a gente acaba se esquecendo de quem nós já somos, da pessoa incrível que nós já somos. E quando eu trago aqui a ideia de despertar a guardiã interior, eu também gosto de trazer, né, esse convite a perceber as suas próprias qualidades, o que você já tem dentro de você, quais são as qualidades que você já tem e quais são, né, todos os talentos que você já tem, e esses talentos você pode ir descobrindo e trabalhando, né, juntamente com as consagrações, né, por exemplo, se tem algo que você sente de fazer, que você ainda não se permitiu fazer, experimente fazer isso, né, durante as consagrações da medicina, ou durante esses 20 dias, né, mas também reconheça quais são as suas potencialidades, quais são as suas práticas que você tem, mais amor, né, que você pode compartilhar para o mundo, que às vezes a gente vai compartilhar, né, por exemplo, nas redes que tem tanta informação, e às vezes a gente fica, meu Deus, mas o que eu vou compartilhar? E esse é um chamado para você reconhecer, né, esses talentos, essas potencialidades, e tudo isso que você tem para compartilhar, e começar, né, a organizar isso para manifestar, para expandir, para levar para o mundo isso que você já tem. Então, é um convite para a gente reconhecer, né, que nós já somos inteiras, né, que nós já temos uma história. Todas nós temos uma história, todas nós temos uma vivência, e dentro dessa vivência, por mais que a gente tenha tido muitos traumas, a gente teve muitos ensinamentos. E isso por si só já é uma potência, né? Os ensinamentos que a gente teve na nossa vida, eles podem ser passados para frente para quem está passando, né, por algo parecido, por exemplo. Então, é um grande convite também, né, para a gente compartilhar um pouco da nossa história, né, reconhecendo quem nós já somos, reconhecendo a nossa potência. Então, esse despertar, ele fala muito também da gente ativar essas potências, né, e expressá-las, tá bom? Então, fica esse convite também para olhar para si mesma, reconhecendo o quão grandiosa você já é, o quão talentosa você já é, o quão linda e bela você já é.